Fala pessoal, beleza? Pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. A gente vai dar início, certo? Ao nosso tutorial de como criar, né, um SA. A nossa primeira SA vai ser um SA bem simples, de caça e venda de itens coletados, certo? Vou estar ensinando, a gente vai estar vendo como usar esse menu do Special Actions. Nos vídeos anteriores eu não mencionei sobre esse menu de tools, certo? Um inscrito perguntou, né? Tinha algumas dúvidas relacionadas a esse menu, né? E bind seria a opção que você tem para tipo gravar ou marcar o teu personagem com um waypoint. Por exemplo, se eu carregasse aqui um waypoint de caça na cave de Abuto, ao desconectar o personagem e ao conectar novamente um outro dia, ele iria automaticamente carregar o waypoint que foi bindado, certo? Que foi salvo. E um bind funciona da forma contrária, né? Se eu quero que não seja carregado o último waypoint usado, então eu clico em um bind que aí ele desconecta, né? O waypoint do personagem específico. Open Unit Boot Folder vocês já sabem, né, que é para ir para a pasta do bot, onde tem os arquivos, os IDs de todos os itens. Essa opção de Save State funciona mais para a questão de abas, né? Se você tiver 5, 10 ou mais abas e você está todas elas com o personagem logado, salvo, e você clica em Save State, ele vai salvar esse estado atual. Então, se você fechar o teu bot e ao abrir novamente, ele vai te dar a opção de você carregar. Ele vai perguntar se você quer carregar o último status salvos, e ao clicar em sim, né, yes, ele automaticamente vai abrir o bot com todas as abas já, e você não vai precisar mais configurar ou fazer login em cada personagem, certo? O web cliente, né, para minimizar e maximizar e até fechar o web cliente. E mapa, né, que é a nossa ferramentazinha top, né? Aqui é uma, aqui como diria, é onde o filho vê, o filho chora e a mãe não vê. Essa ferramenta é muito boa, muito top, e ela ajuda bastante na hora de você gravar os seus waypoints, certo? Primeiro, para a gente gravar, fazer um SA, certo? Um script de caça e venda de itens coletados, você precisa primeiro ter consciência de que você vai precisar criar todos os waypoints, todos os caminhos que serão necessários para a criação da SA, que seria um caminho que leve da loja, certo, até o local onde você vai caçar, um caminho de caça, que seria o personagem ficar caçando naquele local que você escolheu, e um caminho de volta, né, da loja ou da caça, do local de caça até a loja, que é onde você vai vender os itens que você coletou, né? Com esses três caminhos em mãos, a gente pode dar início a criar a nossa SA, nossa script de hunt e venda de itens coletados. Eu já criei os caminhos, né? Antemão, até para tentar agilizar o vídeo, não ficar tão longo, certo? Mas eu vou também explicar cada um, certo? Para dar início, a gente clica aqui em Edit, que é onde você vai criar. Geralmente, quando eu vou começar a criar um SA, eu gosto sempre de estar adicionando vários pontos de sleep, né? Porque fica mais fácil de eu me localizar quando eu for adicionar um local, um go-to, sabe? É para onde o personagem, qual linha o personagem deve ir após uma ação. E feito isso, a gente dá início, certo? A linha 0 eu sempre gosto de começar com sleep, pedindo para o personagem aguardar a próxima ação. É um segundo no caso. Você pode escolher esse tempo de acordo com o seu gosto. Pode botar 5, 10, 20, o tanto que você escolher. Mas isso são em segundos. A linha 1, eu vou adicionar um caminho. Vocês viram que eu estou na loja, né? Então eu vou adicionar um caminho que leve à loja, né? Da loja até a hunt. Aqui, tô hunt, certo? E vou abrir.
e clique em adicionar. Então esse caminho ele vai me levar, certo, da loja até a Hunt. Peço para aguardar novamente e no segundo caminho a gente vai adicionar um cheque. O que seria esse cheque? Nesse waypoint de Torrent, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Vou dar load, certo? Vou puxar o Torrent, certo? Não quero que ele binde, eu não quero que ele grave esse waypoint no meu personagem, então eu clico em não. E ele vem com as configurações, né, básicas, né? Como é um caminho que vai me levar até a Hunt, e dependendo do seu local de Hunt, você pode, né? Vamos dizer que você escolhe um local que tenha monstros fortes no caminho, então você marca a opção para usar poções, né? E dá off caso acabe. Marca a opção para tirar poções do inventário caso seja preciso. E spells. Como a hunt que eu vou fazer é a Cave dos Longos aqui e não tem monstros fortes no caminho, então eu deixo o padrão, certo? Sem nada marcado o caminho que me leva até a hunt, certo? Vamos voltar para editar. E após chegar no final desse waypoint de hunt, ele vai esperar e vai trocar para o caminho, certo, de caça. Então é esse waypoint aqui de hunt, certo? E vamos adicionar. Então ele chegou na hunt, vai esperar um segundo e vai começar a caçar. Nesse waypoint de hunt é onde a gente pode fazer as modificações necessárias, certo? Hunt abrir. Novamente eu não quero que ele binde, então eu clico em não. E nesse waypoint de hunt, né? Ó, você está vendo que aqui está marcado para ignorar todos os monstros, que foi uma falha minha. Então, se você está na hunt, você não quer que ignore monstro, então você desmarca ela. E lembrando, você quando você fizer alguma alteração na waypoint, você sempre deve salvá-la com a alteração que você fez, né? Salvar, substituir, para que seja validada a alteração que você fez, porque quando ele termina uma linha, quando ele terminar essa linha, quando ele terminar dar uma volta, se você não tiver salvado, ele vai recarregar o script waypoint anterior antes de você salvar, certo? Ele vai dar um reload. Então, continuamos no waypoint de hunt, né? E aqui a gente vai configurar, certo? Spells de ataque já está configurado. Eu gosto de sempre priorizar o ataque, certo? Spell de buff, se você tiver algum livro de buff, você marca essa opção e escolhe o slot que está e o tanto de mana que você quer que ele use, certo? As skills, né? Já está padrão, boto para usar um de cada vez. Você aqui você pode escolher com quantos por cento de HP o monstro pode estar para você usar a skill, ou o seu HP, ou a sua mana, e a mesma forma a skill de defesa, ou então usar somente quando estiver atacando, certo? Isso para usar somente quando estiver atacando é bom para algumas skills específicas, né? Que aí não vai ficar usando à toa. Itens, certo? Aqui se você quisesse colocar para caçar em algum local de caça e você quisesse economizar a tua WPN, então aqui você, né, como a gente viu no vídeo anterior, você configuraria para estar trocando sempre que atacasse um determinado monstro ou sempre que aquele determinado monstro estivesse com porcentagem de HP. Essa opção é boa para você economizar uma 149, por exemplo. Aqui você colocaria o ID da 149, aqui o ID da 129 de Riftion, por exemplo, fogo e gelo, né? E sempre que ele tivesse com 45%, ele iria trocar da 149 para 129. Uso de item, né? Dependendo do local que você está, se você dizer, eu quero colocar para caçar em Gigântulos, né? Só pela XP, certo? Então você marca essa opção, se você quiser, claro, né? Você coloca um agregador lá, marca o slot que está o agregador, põe o ID, né? A porcentagem de HP que o monstro deve estar para usar o item, certo? E você ia estar caçando, né? E também dropando cristais. De repente, se você quiser, né, fazer um estoque de cristal, ou então deixar simplesmente dropando lá para ajudar, digamos assim, né? Quem vai lá pegar cristal. Porque se a pessoa for lá pegar cristal e já tiver cristal no chão, então ele vai sair mais rápido e o teu personagem vai upar por mais tempo. Mais rápido, aliás. Função pet, se você tiver um pet para você usar, então você escolhe o slot que ele está, marca essa opção e automaticamente ele vai ativar. Essas opções a gente já viu em um dos vídeos anteriores, certo? Alarme está desativado no momento. Feito isso, também tem a função de loot. Então,
no waypoint de Hunt, que é onde o personagem vai caçar, essa função de loot, ela deve estar com os IDs que você deseja que o personagem colete, certo? E eu gosto de marcar sempre essas 3 opções, né, para ele coletar nesses 3 slots, certo? Ou se você quiser, você deixa só um também, não tem problema. E guardar o inventário, depot e-mail, certo? Feito isso, adicionamos o nosso waypoint de Hunt. Após o waypoint de Hunt, você pode colocar o personagem para esperar um segundo e ele vai checar. Agora vamos à parte do check. Ele irá checar se ele tem um dos itens que você colocou para coletar. No nosso caso, a gente colocou 2 itens, certo? Que foi os itens que é aquela espadinha de raio e o disco de raio, né? São os 2 itens que dropam lá na Cave dos Longs. Então, com o ID dos itens em mão, você põe nessa opção de check itens on bag, ou seja, ele vai checar se o item está nesse espaço aqui na bag, certo? E você coloca o ID dos itens, dependendo da cave que você tá, você coloca o ID dos itens que vai dropar lá e que você colocou para coletar, certo? Os nossos IDs são o 0714 e o 1C14. Não pegou a vírgula. Só pegar um item, desculpa, tem que adicionar 2 vezes no caso. 0714, certo? Que é para um dos itens. Aí vamos colocar aqui a quantidade 1, ou seja, ele vai checar se tem um item desses na bag. E ele vai, se tiver, ele vai pular para a linha 9. Vamos só fazer, depois a gente pode até mudar essa linha. Eu estou só me baseando. E vamos adicionar o próximo item, né? Então o próximo ID seria o 1C14, né? Vamos checar também se tem um na bag e se tiver ele pula para 9 também, certo? Então ele vai fazer os 2 cheques e após esses 2 cheques, se não tiver um item com esse D ou um item com esse D, ele vai pular para a linha 7 e a linha 7 manda ele de volta para a linha 2, que aí ele vai esperar um segundo e vai começar a caçar novamente, certo? Lembrando, ele vai checar se tem um item com esse D, se tiver pula para 9, se não tiver ele vai para 6, vai checar um item se tem um item com esse D, se não tiver ele pula para 9, se não tiver ele desce para 7 e a linha 7 tem um go to que te manda de volta para a linha 2, que pede para aguardar um segundo e recomeça a caçar, certo? Digamos que ele checou a primeira linha e tem um item com esse D, então ele vai para a linha 9. A linha 9, se vai ter o ID, significa o quê? Significa que ele estava caçando, coletou itens e jogou para um inventário. Encheu o inventário, ele começa a encher o depot e-mail. Encheu o depot e-mail, ele não vai ter onde guardar, então ele vai ficar com um item aqui em um desses slots. Então, se ele fizer o check nessa linha 5 e na linha 6 tiver um item, significa dizer que o depot e-mail e o inventário estão cheios. Então ele tem que ir para a loja vender, certo? Então vamos adicionar um caminho na linha 9 que manda para o shopping. Adicionamos. Feito isso, ele vai chegar em frente ao shopping e vamos começar o processo de venda. Eu peço para ele aguardar um segundo, vamos para a linha 11 e na linha 11 vamos adicionar o fluxo de venda, que no caso seria o shopping. Dependendo da loja que você escolheu, né, você tem aqui as opções de lojas, shopping, né, e scrapyard. Então, a nossa loja lá em Abuto eu fiz o caminho até a scrapyard. Então, eu marco o scrapyard e ele vai vender todo o depot e-mail no scrapyard. Então, vamos adicionar, certo? Essa é uma venda garantida do depot e-mail, porque não tem como tirar itens do depot e-mail sem você estar no DP, então no depot. Então, essa venda vai acontecer. E logo em seguida eu ponho para vender o inventário,
que também é no Scrap Head. Então ele vai vender os itens do inventário, certo? Após feito isso, na linha de 13 eu peço para ele aguardar um segundo. E na linha 14 eu vou colocar, vamos voltar para o básico, aba básico. E eu coloco, não é no básico, desculpa, é na aba itens. E eu coloco para ele guardar no inventário ou no depot e-mail. Vou colocar no depot e-mail, por ser uma venda garantida, os IDs de todos os itens que a gente colocou para coletar lá na Hunt, que seria o 0714 e o 1C14. Então, quando ele fizer a venda do depot e-mail e realizar a venda do inventário, ele vai aguardar um segundo e vai guardar os itens que tiver aqui nessa bag, porque ele só vendeu o inventário e depot e-mail. Ele vai mandar os itens que tiver ali na bag para o depot e-mail e em seguida vai aguardar um segundo e vender novamente o depot e-mail. Então a gente vem em shopping e adiciona novamente uma venda por depot e-mail. Feito isso, ele já vai ter vendido todos os itens, certo? E o que vamos fazer agora? Já que ele vendeu todos os itens, a gente pede para ele aguardar um segundo e mandamos ele de volta para a Hunt, que no caso seria, vamos para a linha 1, certo? Então a gente adiciona um GoTo 1, certo? Agora, essas linhas restantes a gente pode apagar, certo? A gente pode apagar, não vai ter utilidade. E está feito a nossa SA de caça e venda de itens coletados. Vou colocar ela para funcionar para a gente ver ela funcionando direitinho, certo? Feito a SA, é muito importante salvá-la. Então vamos salvar. Você escolhe o nome para você salvar, certo? Aqui nesse menu da Special Action a gente tem alguns botões, certo? O Save SA funciona, o Bind SA funciona como o bind aqui de tools, porém ele vai bindar a SA que você fez, certo? Então, bindei. Então, na próxima vez que o personagem logar, ele já vai carregar essa SA nesse ponto. E um bind seria para o contrário, certo? Ou então esse load SA, se você... eu não quero mais usar SA dos longs, quero usar uma outra SA que eu fiz em outra cave. Então, você clica em load e procura a sua SA, né, que você criou e dá load, certo? Esse erro geralmente acontece, não sei o motivo. Alguns usuários também já tiveram esse erro. Feito isso, vamos editar, vamos para nós começar a nossa hunt. Quando você clica em editar, ela começa da linha 0, certo? E vamos dar Start. O personagem vai até a hunt, certo? Esse caminho que eu fiz até a hunt, eu fiz ali pela represa, então pode ser que tenha um fantasma no meio e queira atrapalhar, né? Se você fizer um caminho para a hunt e esse caminho tiver algum monstro, certo, que dificulte a sua passagem, então eu aconselho que você, eu irei citar isso no próximo vídeo, que seria a troca de WPN com determinado monstro, né? Como eu expliquei um pouco nesse vídeo. Você pode criar SA e também vir pelo outro portal, que seria o Vilarejo Mestre, eu acho que é algo assim, certo? Vamos ver ela trabalhando. Eu tenho um personagem aqui que já tem alguns itens, né, para que seja completado a bag. Eu vou aguardar ele dar uma volta. Aqui, ó, ele tá vindo para hunt, certo? Quando ele chegar no final desse waypoint, ele vai trocar, vai esperar um segundo e vai trocar para o caminho de hunt. E ele vai fazer uma caça. Tem esse item aí, né? Um esmeralda, não, é um... esqueci, o topázio. Não sabia que eles dropavam. É mais um ID que você tem que procurar e colocar para coletar, caso você opte por fazer SSA e deixar seu personagem caçando aqui nessa cave. O Old 9 ele tem poucos
personagens dessa cave. Tem mundos aí que são cheios. Aí pegou uma espada. Como o inventário está cheio, o depósito está cheio, ele vai manter, certo, a espada na bag. Então o nosso cheque para dar verdadeiro já está garantido. Quando ele terminar a volta, ele vai checar se tem um desses itens na bag, vai dar positivo e vai mandar o personagem de volta para loja, para que possa ser vendido os itens. Vamos aguardar ele terminar a volta. Eu não quero acelerar o vídeo, apesar que a gente já está com 20 minutos. Posso até tentar dar uma acelerada antes de postar, certo? Numa próxima SA a gente já vai estar abordando outras funções, certo? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão de qual opção abordar para um próximo vídeo, naqueles menus de Special Action, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, certo? Que aí eu vou estar criando um SA e usando as opções que vocês sugeriram. Como algumas pessoas não entendem ainda o uso, né, dessas opções, né, então eu decidi começar realmente do básico, né, realmente do zero. Tem algumas pessoas que já têm a noção das coisas para fazer aqui, então eles têm apenas algumas dúvidas em relação a outros menus, né, mas tem pessoas também que não sabem, né, basicamente nada, né, do bot. É didático o bot, claro, à medida que você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando, né, você vai criando opções, você vai tendo insights de como usar, certo, da melhor forma. Ele vai terminar a hunt agora, e ele vai checar se tem um item, né, ó, slap, check in bag, e tinha um item, né? Então ele vai mandar de volta para a loja. Como eu marquei para ignorar os monstros aqui, ele vai procurar um caminho mais rápido de ir para a loja tentando ignorar os monstros. Então, aí está indo para a loja. Ao chegar na loja, ele vai fazer a venda do depot e-mail, foi a primeira opção que a gente colocou. Em seguida, a venda do inventário. Logo em seguida, ele vai guardar os itens que estão aqui na bag para o depot e-mail e vai realizar a venda do depot e-mail, ficando assim sem nenhum item na bag, no inventário, no depot e-mail e retornando para a hunt novamente. Vamos fazer a venda do depot e-mail. Fazer a venda do inventário. Guardando os itens. E vai retornar para a hunt. Vocês viram que ele ficou... desconectou. Normal. Vocês viram que ele ficou com a espadinha de raio na bag, certo? Vou parar aqui a SA para a gente ver o que foi que aconteceu. Eu coloquei para guardar os itens com esses IDs no depot e-mail após ser realizadas as duas vendas, certo? Essa opção aqui você poderia substituir por qual? Por itens, certo? E você põe para guardar por slot. Então, se você colocou para coletar itens no 7, no 8 e no 9, então você pode editar aqui e pedir para guardar no inventário os itens que estão no slot 7, 8 e 9. Então ele vai guardar esses três itens, os itens que tiver nesses três slots, certo? No depot e-mail, certo? E em seguida vai vender.
Feita essa alteração, você tem que vir fechar e salvar novamente a sua SA onde você tinha salvo, certo? Substituir e pronto. Na próxima vez ele vai que ele encher o inventário, encher o depósito e-mail, ele vai guardar os itens que estão no slot 7, no slot 8 e no slot 9 e vai realizar a venda do depósito e-mail. Vamos continuar. Ele está retornando para a Hunt para poder continuar o seu fluxo de caça. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, ficou 25 minutos. Eu esperava ser um pouco mais rápido, mas realmente é porque ela demanda tempo. O vídeo passa muito rápido, você faz uma ação, faz outra e o vídeo é longo, mas na prática é rápido. Então, depois que você pega a forma de criar, o teu jeito de criar um SA, você faz isso rapidinho. Eu lembro que na primeira vez que eu fui fazer um SA, eu passei coisa de 3 meses para fazer uma completa, e é porque um dos meninos do grupo lá do Unitybot, ele já tinha mandado um esboço, se eu não me engano foi o Michael Neri, ele já tinha mandado umas SA que tinha feito antigamente, em 2002, talvez 2012 eu acho. E eu usei ela como modelo, então aprendi. Eu tenho muito a agradecer a ele por ter mandado isso, então, porque eu aprendi a fazer com base nas dele, certo? Mas hoje, se eu for fazer, apesar de ter gastado 20 minutos, eu estou explicando, mas em questão de pouco menos tempo eu consigo fazer. É isso, o vídeo acaba aqui. Na próxima eu espero sugestões de vocês, de qual, certo? De qual menu usar, as funções para a gente usar. Então, se vocês tiverem dúvida em alguma dessas funções, mandem nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem e tem dúvidas sobre criação de SA. E obrigado por ter assistido até aqui e falou, até mais.